Boa tarde a todos. Eu me chamo Bruna Lopes, faço iniciação científica no Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem do Museu Nacional. Sou orientada pela doutora Rita Schelliber e hoje vou apresentar o meu trabalho intitulado Resgatando a Nossa História, a reconstrução da coleção de referência do Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem do Museu Nacional. Bem, a arqueobotânica no Brasil é uma disciplina relativamente recente. Ela, até os anos 90, era praticamente inexistente, e os estudos sistemáticos, eles surgiram a partir da antropologia, que é o estudo da anatomia do carvão, né? E sempre voltado para essas questões mais teóricas, metodológicas e também interpretativas. E o termo arqueobotânica é utilizado para designar o estudo dos vestígios vegetais recuperados em sítios arqueológicos, de modo geral, tanto em termos culturais como botânicos, incluindo o enfoque na compreensão da origem das plantas domesticadas, das adaptações morfológicas à domesticação, entre outros. Sobre os micro e macrovestígios. Os vestígios vegetais arqueológicos, eles podem ser caracterizados de acordo com seu tamanho, em microvestígios, cuja identificação somente é possível com o auxílio de um microscópio, como, por exemplo, o amido de mandioca, e o macrovestígio, né, que são vestígios visíveis a olho nu, como, por exemplo, aqui o carvão. Aqui nós temos outros exemplos de microvestígios, como o grão de pólen de mate, aqui o grão de amido de mandioca e o fitólito de milho. E como outros exemplos de macrovestígios, temos o carvão, frutos e sementes e fibras. Essa foto eu quis trazer para a gente entender um pouco mais sobre como que é a preservação dos vestígios vegetais em um sítio arqueológico. Esse sítio é o sítio Santa Helena, no Mato Grosso. E, bem, a preservação desses vestígios vegetais, ela vai depender majoritariamente das condições do solo. Então, condições como encharcamento do solo, aridez, o congelamento, são fatores que vão propiciar a preservação desses remanescentes botânicos. Mas o que acontece aqui nos trópicos é que, devido à acidez do solo, esses vestígios eles não se conservam, né? Eles não se preservam tão bem. Então, o que mais se preserva, na verdade, é o carvão. Aqui a gente consegue ver, né, que tem folhas, frutos e sementes. Esse é o trabalho do arqueólogo, né? De escavar e depois de interpretar esses vestígios. Aqui nós conseguimos ver estacas, que tem estacas de madeira, e aqui nós temos carvão. Agora, falando um pouco sobre a antropologia, que é o foco do meu projeto, a antropologia é o estudo e a identificação dos restos de madeira carbonizados encontrados em sítios arqueológicos. Mas não somente essa disciplina tem uma aplicabilidade dentro da arqueologia, como tem várias outras aplicabilidades em outras áreas. Então, como eu disse, na arqueobotânica, né, dentro da arqueologia, nós conseguimos estudar através dos vestígios vegetais. Na paleoecologia, dentro da geologia do quaternário, nós conseguimos fazer a reconstituição vegetal, né, a reconstituição da paleovegetação, do entorno do sítio. Nós conseguimos fazer a caracterização anatômica de carvões com a botânica. E também no Brasil é feita a fiscalização e controle de carvão vegetal na área de ciências florestais. E a importância na arqueologia, né? Então, através do estudo do carvão, nós conseguimos entender um pouco mais sobre a paisagem do local, como era feito o manejo dessa paisagem, quais plantas faziam parte do entorno do sítio arqueológico, como que era essa relação das pessoas com as plantas, né? A gente consegue entender um pouco mais sobre a dieta dessas pessoas, o que elas estavam se alimentando, como que elas faziam o manejo da horta, né? Elas praticavam horticultura. Conseguimos entender também sobre o território de ocupação, quanto tempo durou aquela ocupação, como que se distribuíam essas pessoas em volta do sítio arqueológico, né, dos assentamentos. Através da madeira também a gente consegue ver como que essas pessoas escolhiam esse tal tipo de madeira para fazer confecção de artefatos.
E também conseguimos entender sobre os aspectos simbólicos e rituais através do estudo das fogueiras. Nós conseguimos identificar fogueiras para uso doméstico e fogueiras para uso ritualístico. E como é a metodologia no laboratório? Bem, então, depois da coleta em campo, a identificação das amostras é feita através da anatomia da madeira. O procedimento é o seguinte: nós fazemos a quebra manual dos carvões, respeitando os 3 planos principais da madeira, que são os planos transversal, o longitudinal tangencial e o longitudinal radial. E com isso nós dispomos essas amostras no microscópio óptico de luz refletida, com campo claro e escuro, e conseguimos observar todos os tecidos vegetais, né? A anatomia global da madeira se preserva, e nós conseguimos identificar isso através do microscópio. A gente consegue ver os vasos, né, o xilema, o parênquima, raios, fibras, e a partir dessa disposição conseguimos fazer a descrição dessas amostras. E agora, falando sobre as coleções de referência, elas são ferramentas muito importantes na questão de dar uma maior fiabilidade à descrição daquelas amostras. Os estudos paleoecológicos baseados em análises de macrovestígios e microvestígios vegetais dependem de um bom conhecimento da flora e da vegetação atuais, assim como das características morfológicas e da estrutura dos elementos analisados. Por isso, é necessária a comparação dos vestígios encontrados em campo com os ecossistemas atuais. Falando sobre a coleção de referência do Museu Nacional, ela era a maior coleção de madeira carbonizada do mundo, dedicada a espécies tropicais. Nós tínhamos mais de 2.000 espécimes. Ela era a segunda maior coleção de carvão do mundo, atrás apenas da coleção da França, em Montpellier. 77% das amostras eram provenientes de doações de instituições, enquanto 23% das amostras eram provenientes de coletas de campo. E, infelizmente, ela foi quase totalmente perdida no incêndio de 2018, que acometeu o Museu Nacional. Então, essa é a foto da antracoteca do museu, e ela era formada por diversas gavetas, né, gavetinhas que dentro continham as amostras de madeira carbonizada. Aqui nós temos mais uma foto da nossa coleção de referência. Uma coisa muito importante para a gente, né, no nosso trabalho, foi ter encontrado duplicatas dessas amostras preservadas da coleção de referência. Então, com isso, nós podemos dar início ao levantamento e organização dessas amostras, que inclusive é um dos objetivos do meu projeto, né? Fazer o levantamento e organização das amostras da coleção de referência, dessas duplicatas, análise, descrição e caracterização do lenho dos espécimes da coleção de referência, a expansão da coleção de referência e participação em artigos apresentando dados de anatomia do lenho carbonizado e amostras da coleção. Agora, falando sobre a metodologia. Sobre o levantamento e organização das amostras da coleção de referência, essas amostras estavam guardadas em um prédio anexo ao laboratório e estavam em caixas de acrílico. Como eu disse, são duplicatas preservadas da coleção. A reorganização da coleção de referência foi feita através da quantificação das amostras preservadas. Foi feito um levantamento da coleção através da quantificação das amostras em uma planilha de Excel. Agora, sobre a análise, descrição e caracterização do lenho dos espécimes da coleção de referência, foi feita uma formação em anatomia do lenho através de um curso de extensão realizado no Museu Nacional pela doutora Rita Scheliber. Foram observadas e caracterizadas algumas espécies da coleção de referência, e as análises foram feitas através dos 3 planos da madeira, e microscópio óptico de luz refletida, e foram descritas com base em sua anatomia, de acordo com a Associação Internacional de Anatomistas da Madeira. Então, como eu disse, esse daqui é um roteiro de descrição de amostras de carvão. Ele tem mais características do que a lista de características microscópicas da madeira do IAWA. E é esse roteiro que a gente vai seguindo no momento que a gente observa as amostras no microscópio. Então, nós conseguimos observar as camadas de crescimento,
os tipos de vaso, se tem espessamentos espiralados, as variantes cambiais, os traqueídeos, as fibras, os raios. Então, são uma série de características que a gente vai observando e vai marcando nesse roteiro para que a gente possa ser capaz de, posteriormente, descrever aquelas espécies, né, anatomicamente. Sobre a expansão da coleção de referência, então foi dado o início à carbonização de tubérculos para expandir o conhecimento acerca da anatomia desses vestígios que são encontrados em sítios arqueológicos. Foi feito o preparo de amostras de diferentes variedades de mandioca e cará. Os tubérculos foram numerados a lápis, envoltos com papel alumínio e novamente numerados com caneta permanente. E a queima foi feita em forno mufla a 400 graus Celsius, sempre acompanhando o aumento da temperatura interna do forno, para poder controlar o tempo em que as amostras deveriam queimar. Por volta de 15 minutos, o forno chega à temperatura de 400 graus, e a partir daí contou-se 40 minutos de carbonização. Após o começo da pandemia de Covid-19, que demandou uma quarentena e, consequentemente, os trabalhos começaram a ser remotos, o meu trabalho passou a ser a análise de dados já previamente obtidos, né, das amostras da coleção de referência do Museu Nacional, né, Antracoteca, mas que ainda não haviam sido publicados. Então, o que eu fiz foi interpretar os dados sobre a anatomia da madeira com os dados descritos na literatura, seguindo o padrão da Associação Internacional de Anatomistas da Madeira e parâmetros antropológicos, elaborar um artigo científico sobre anatomia da madeira de Esterácea, verificar a nomenclatura e anatomia das espécies utilizando bancos de dados como Flora do Brasil, o Trópicos e o Inside Wood, e organizar os resultados obtidos, e também participar da redação de um artigo a ser submetido em uma revista internacional, que no caso é o Iowa Journal. Bem, como resultados do levantamento e organização das amostras da coleção de referência, todas as amostras estavam preservadas e agrupadas por espécie dentro de ziplocs, acomodadas em caixas de acrílico. Foram catalogadas 692 espécimes em ótimo estado, e a família mais abundante é a família Fabaceae. Então, aqui eu fiz uma pequena tabela com a quantidade total das amostras da Antracoteca, o número de famílias 80, o número de espécies 496 e o número de amostras 692. Aqui é um gráfico que eu fiz com a quantidade de espécies por família. Então, aqui estão todas as 80 famílias. Aqui é a família Fabaceae, a mais representativa, seguida da família Rubiácea e Euforbiácea. Os resultados da análise, descrição e caracterização do lenho das espécimes da coleção de referência do Museu Nacional foram esses. Nós conseguimos descrever 5 espécies através daquele roteiro de amostras de carvão. Então, conseguimos observar os anéis de crescimento, os tipos de vaso, os tipos de parênquima, os tipos de fibra, dessas 5 amostras da coleção. Sobre a expansão da coleção de referência. Então, após a carbonização, as amostras de mandioca e cará foram identificadas com seus respectivos números de coleta e foram acondicionadas em sacos plásticos dentro de caixas de acrílico. 7 amostras são de mandioca, enquanto que 5 outras amostras são amostras de cará. E com isso, nós damos início à coleção de tubérculos para futuras análises arqueobotânicas. E como resultados de participação em artigos apresentando dados de anatomia do lenho carbonizado, foi dado início à revisão da nomenclatura e anatomia da madeira da família Asterácea para compor o artigo Anatomia do Carvão de Espécies Brasileiras 3 Asterácea. Então, através da busca e verificação em bancos de dados como o Trópicos e o Inside Wood e também o Flora do Brasil, eu fui capaz de observar a nomenclatura da subfamília, do gênero e das espécies. Esse trabalho ainda está em andamento e os resultados eles vão compor uma futura publicação em um artigo científico.
E os resultados esperados são expandir o conhecimento acerca da anatomia da madeira de espécies nativas, dar continuidade à identificação e caracterização das amostras da coleção de referência e utilizar os dados sobre a anatomia da madeira da coleção de referência para participar de futuras publicações em artigos. Agradeço a todos os presentes, muito obrigada pela atenção, e essas são as referências bibliográficas utilizadas no trabalho.